Eu queria falar sobre o pecado, não é? Como ele tem sido visto em nossos dias e como isso tem obstruído completamente a visão da igreja hoje do que é a salvação, ao ter uma visão errada do pecado, não é? Vinda do mundo em que praticamente o pecado foi abolido e tratado apenas como algo terapêutico, não é? Como se fossem enfermidades. Então o pecado passa por tempos difíceis, não é? A gente pode dizer assim, não é claro no sentido de que as pessoas, o homem parou de pecar, não é? Em vez disso, a nossa sociedade, a nossa cultura já não tem mais estômago para chamar suas atitudes e comportamentos de pecados. A palavra parece muito antiquada, gera culpa, não é? E o humanismo secular odeia a culpa. Nós queremos que alguém nos ouça, que não nos julgue, e não gostamos de sentir culpa, apesar de amarmos o pecado. Então, se alguém chamou o pecado de outra coisa, não é, de alguma síndrome qualquer, nós ficamos muito mais à vontade, porque aí somos apenas vítimas, não é, e não criminosos. Então, quando fala sobre o pecado, vem à mente imagens de pregadores com o rosto vermelho, balançando os dedos, não é, para uma audiência que está se sentindo desmoralizada. E nós, a igreja, né, quer estar em sintonia com o mundo, não queremos estar associados a isso. Mas quando perdemos a compreensão do que é o pecado, nós perdemos a compreensão bíblica de quem é Cristo e do que a cruz significa, não é? Então, não pode haver acordo sobre o que é a salvação, a menos que haja acordo sobre aquilo do que a salvação nos resgata. É impossível compreender profundamente o que a cruz alcança sem mergulhar profundamente no que é o pecado, não é? Então, a pior coisa é onde nós estamos, né? Pensamentos superficiais sobre o pecado levam a pensamentos superficiais sobre Deus e pensamentos superficiais sobre a salvação. E a ignorância das profundezas do nosso pecado leva à ignorância das profundezas da beleza de Cristo. Com isso, você começa a ter cristos falsificados, porque você já não tem mais o verdadeiro Cristo quando você não tem verdadeiramente aquilo que é pecado. E essas visões falsas de Jesus são construídas sobre visões insuficientes do pecado, visões falsas do pecado, criam visões baratas de Cristo e estão expostas ao nosso redor, são pregadas o tempo todo na igreja dos nossos dias, cada um apostando nas suas reivindicações messiânicas, né? Entre aspas, né? Então você tem o Jesus, que é o coach, né, da vida, né? Quando vemos o pecado como um fracasso e os humanos como inerentemente bons, nós nos afastamos da conversa sobre pecado, julgamento e inferno e nos concentramos em um Cristo que pode nos ajudar a atingir os objetivos improváveis e sonhos mais loucos, né? Ele ajuda pessoas boas a se tornarem excelentes, né? E isso cai bem, né? Ele morreu para que possamos alcançar todo o nosso potencial. A gente também podia pensar num Jesus governanta, quando vemos o pecado como inevitável, não é? Como apenas eu sou humano, como se o pecado em si faça parte do fato de alguém ser humano, não é? E não de ser pecador. Então, como algo comum, algo trivial, em vez de algo lamentável, condenável, que gera ira infinita, eu sou apenas humano, e nós confundimos o pecado com meros deslizes. Não somos perfeitos, não é? Confessamos isso, mas não somos maus. Jesus então nos segue com um esfregão e um balde, arrumando nossas pequenas bagunças, não é? Ele morreu para pagar a taxa de limpeza das nossas bagunças. Nós temos o Jesus humanitário, e quando vemos o pecado, principalmente entre um homem e outro, e não um homem diante de Deus, de um Deus santo,
né? Quando nós vemos o resultado do pecado que atinge um homem atingindo outro homem, nós transformamos as boas causas em causas últimas. Então, nós transformamos causas sociais em causas últimas. E encaixamos Jesus perfeitamente em nosso movimento e geralmente definimos o pecado em termos de quem tem e quem não tem, e como distribuir melhor as coisas. Jesus então foi aquele que corrigiu a injustiça pela qual mais nos apaixonamos, né? Então ele é um redistribuidor de riqueza e das causas sociais. A gente podia usar uma palavra africana, né, kumbaya, né, que fala sobre alegria, sobre estar bem, e tem o kumbaya Jesus, né, ou Jesus kumbaya, quando vemos o pecado como algo muito menos grave que o nosso sofrimento. Talvez conheçamos Jesus apenas como o portador de boas vibrações, não é? E ele ouve nossos problemas e aquilo que nos estressa, nos deixa deprimido. Ele nos ensina sobre os pássaros, as flores, e nos conduz a pastos verdejantes, ao lado de águas tranquilas. Como todos nós sofremos num mundo decaído, ele nunca diz ou faz nada que possa ferir nossos sentimentos ou causar mais sofrimento psicológico. Nós que somos tão doentes psicologicamente, né? Todos cheios de síndromes e problemas sem fim. Então ele não fala nada que cause nada disso. Ele morreu para nos ajudar a nos sentirmos melhor, porque o homem psicológico ele quer se sentir melhor, não é? Não há nenhum problema, não há maldade, pecado nele. Ele não se sente bem por várias coisas, ele quer se sentir melhor, quer se sentir bem. Então não importa o que aconteça, não é? É isso. E para evitar sermos enganados por representações falsas e frágeis de Cristo, nós precisamos entender o que é exatamente o pecado e até que ponto ele é profundo. Precisamos de nos tornar conscientes, não apenas das nossas próprias corrupções e pecados, que equivalem a uma pilha que se eleva muito mais alto do que o Monte Everest, né? Nós precisamos de nos familiarizar novamente com o esqueleto no armário da humanidade, o nosso pecado original em Adão. E assim deixamos as copas das árvores de nossas próprias vidas e de nossos tempos e da nossa cultura superficial, humanista secular, centrada no homem, e viajamos até o pecado que está na raiz de nossa árvore genealógica, né? Então, qual é a essência do pecado? Nós podemos ter uma ideia de que o pecado faz, não é? Ele é a, entre aspas, doença da alma, cegando a mente, endurecendo o coração e desordenando a vontade, roubando a força e amortecendo os afetos. Mas o que é o pecado? Como definimos o pecado? Como eu disse, revela muito sobre o nosso entendimento sobre ele. Nós erramos ao focar demais nos pecados reais e negligenciar o fato de que o pecado sempre contra Deus envolve não apenas ações, mas também inclinações e desejos que podem ou não levar a um ato. Então, alguns pensaram erroneamente no pecado como uma substância alienígena que entra em nosso ser e nos contamina, sabe? Como algo externo, como um vírus, não é? Então, o pecado realmente habita e infecta cada um de nós. Mas o pecado não é da essência da natureza humana e não é uma substância. Então, o que ele é? O que significa pecar? Somos responsáveis por todas as nossas inclinações, atrações, desejos. Nossas inclinações são voluntárias ou não? Essas perguntas são cruciais para entender tanto nós mesmos quanto nossa relação com Deus. Não apenas como pecadores, mas também como santos, se estamos em Cristo. Então, ao definir o pecado, nós podemos distinguir entre duas partes: privação ou a ausência de uma qualidade normalmente presente, e
inclinação positiva ou a tendência a cometer o mal, a desejar o mal, e a ter prazer no mal e amar o mal. Então, privação vem do latim privatio. Ela é usada como em contraste com a ideia da substancialidade do pecado, mas às vezes se encontra no o conceito privação atual para destacar a ativação do pecado. Então, se a gente voltar a Agostinho, a privação denota a perda da justiça original. Essa ausência de bem não deve ser entendida como mera privação, embora envolva uma privação incompleta, em oposição a uma privação completa, uma vez que o pecado não abole completamente a vontade humana. Em outras palavras, não estamos desprovidos de qualquer semelhança com a imagem de Deus, não é? O que seria privação completa, não é? Ainda resta algo da imagem de Deus em nós. E mera privação perderia o conceito de inclinação positiva, que sempre foi associado à privação, não é? Então, quando os teólogos reformados falam de inclinação positiva, não estão falando em sentido ético, como se o pecado fosse positivamente bom. Nem estão falando de inclinação positiva em um sentido físico. Então, também seria bom, já que foi criado por Deus. Em vez disso, por positivo, eles o entendem em um sentido lógico, ou seja, é afirmado sobre o homem que ele faz tal e tal coisa, por exemplo, mal continuamente, como está em Gênesis 6:5, que o homem continuamente pensa e faz o mal, não é? É esse o sentido, né? Thomas Goodwin, um famoso puritano, ele diz que o pecado é, primeiro, um vazio total e absoluto e privação de toda a justiça e verdadeira santidade que Deus primeiro criou no homem e que a lei de Deus requer. E segundo, uma inclinação pecaminosa positiva a tudo o que é contrário à graça, ou seja, uma propensão a todo pecado, de qualquer tipo que seja, que qualquer lei de Deus proíbe. Essa pecaminosidade positiva é dividida em duas partes. De acordo com Thomas Goodwin, essas duas partes elas incluem os apetites desordenados das faculdades por coisas terrenas, carnais e pecaminosas. E 2, uma inimizade para com Deus e para com o que é santo. Paulo diz que a mente do homem natural é inimizade contra Deus. Ela não é nem inimiga, ela é a própria inimizade, porque dois inimigos podem se tornar amigos, não é? Mas a mente humana ela não está em inimizade, ela não é inimiga, ela é a inimizade, então ela não pode se tornar nada a não ser o que ela é, né? Então, basicamente, o pecado envolve não apenas a falta de retidão, mas também a inclinação para a injustiça, o amor à escuridão e não só a falta de luz, que sempre leva à inimizade contra um Deus santo, um Deus que é luz. Essa é uma escravidão interna do homem, não é? Todos os seus sentidos estão capturados por isso, vontade, afeições, desejos, mente, né? Então, justo e bom e infinitamente bom é Deus. E o homem, ele não só não tem essas coisas, ele é oposto a elas, enquanto ama exatamente o contrário do que é santo, justo e infinitamente bom, que é Deus. Por outro lado, a ética cristã bíblica da santidade entende que a verdadeira retidão, oposta ao pecado, envolve não apenas abster-se do mal, mas viver o oposto do que é o mal, praticar o bem, vamos dizer assim, né? Efésios 4, 25 a 29. O pecado é
a inclinação que pode ser uma ação, por exemplo, mentir, ou uma não ação, por exemplo, deixar de falar a verdade contra a lei de Deus. Não é? Então, a própria descrição de Bavinck sobre o pecado é notável, né? E fundamental. Ele diz que o pecado, consequentemente, deve ser compreendido e descrito nem como uma coisa existente, nem como estando em coisas que existem, mas sim como um defeito, uma privação, uma ausência do bem, como fraqueza, desequilíbrio, assim como a cegueira é uma privação da visão. Jeremiah Burroughs, que é um famoso puritano por fazer obras a respeito de, por exemplo, a joia rara do contentamento cristão, né? Ele também fala do mal do pecado como nada. Todas as coisas que têm um ser, há algum bem nelas, Jeremiah Burroughs diz. Pois Deus tem um ser, e tudo que tem um ser tem algum bem nele, porque é de Deus. Mas o pecado é um não ente, um não ser. Né? É a privação de um ser do que qualquer ser propriamente dito. Aqui está um grande mistério da iniquidade, que é aquilo que é um não ente em si mesmo ainda deveria ter uma eficácia tão poderosa para perturbar, não é, o céu, e quando falamos do céu estamos falando em anjos, não em Deus, e a terra. Então, que notável que um não ente seja tão poderoso, não é? É algo misterioso. O pecado é um parasita do bem, alimentando-se do que Deus criou. Ele manipula o que é bom e o distorce, perverte, desfigura e estraga. Assim, a privação como falta de retidão fornece apenas metade da história quando se trata de entender o pecado. Como não somos seres neutros, e esse é um grande erro, né, quando algumas pessoas falam sobre a pregação do evangelho e dão a ideia de que o homem tem alguma vontade neutra, nem para o bem nem para o mal, e que o homem então toma uma decisão. Quando na verdade a mente do homem é inimizade contra Deus, ele está morto em delitos e pecados. Não somos neutros, não é? Não é que nós estamos ali neutros entre a luz e as trevas, nós amamos as trevas. Nós não estamos neutros entre santidade e pecado. Todo ser humano ama o pecado, é assim que eles nascem, não é? Então, como não somos seres neutros, devemos também levar em conta nossa inclinação positiva para a rebelião contra Deus e o homem. Esse poder destrutivo em nós, ele leva às várias descrições que vimos para o pecado. Por exemplo, injustiça, transgressão, ilegalidade. Para que o pecado seja uma substância material ou espiritual, uma das duas coisas deve ser verdadeira. Deus teria que ser a sua causa, ou ele teria que ser o criador de todas as coisas, exceto o pecado. Ambos são impossíveis. Portanto, a natureza do pecado é entendida como um problema ético, não um problema físico. Infelizmente, hoje, no mundo materialista, ateísta, quase tudo você tenta, de alguma maneira, atribuir a algo físico. Eu já disse isso várias vezes e você vê que há uma dificuldade. Quando um ateu está falando em alma, ele não está falando em algo imaterial, não é? Ele só está falando sobre processos químicos e bioquímicos, como se o homem fosse uma máquina. E apenas isso. Então, apesar de falar sobre a mesma coisa, a alma e o estudo da alma, ele não acredita que exista uma alma de verdade. Ele acredita que só existe um organismo e um funcionamento, não é? Mas o pecado não é um problema físico. Então, resultante de uma vontade desordenada que se afasta de Deus. O pecado é privação, mas não negação. O fato de um peixe não falar é uma negação. O fato de um humano não falar é uma privação, não é? Porque ele devia falar.
Uma vez que ordinariamente um humano é feito para falar, ele devia falar, e se ele não fala é uma privação, mas já um peixe não é? Portanto, o pecado é a privação da retidão que um ser humano deveria ter como alguém feito à imagem de Deus. Mesmo que falemos do pecado como privação, também podemos falar dele como uma ação. Então, pense em um homem com uma perna quebrada tentando chegar ao hospital após um terrível acidente. Sua caminhada é caminhar, é uma ação. Mas é uma caminhada com defeito, né? Defeituosa, ele está com a perna quebrada. Relacionando essa imagem concreta ao pecado, o homem, na verdade, caminha de maneira deformada em direção ao seu algoz, em vez de em direção ao seu curador, ao seu médico no hospital. Já que o pecado nos afasta do bem, né? O quadro se torna esse. Em Romanos 5, 6 a 9, Paulo destaca a nossa privação, nossa fraqueza, bem como nossa inclinação positiva para a injustiça. Em nosso estado natural, somos chamados de fracos e ímpios, no versículo 6. Cristo morreu por pecadores, verso 8, que eram inimigos, verso 9, de Deus. Aqui vemos tanto a parte privativa quanto a parte positiva de nossa pecaminosidade. Somos fracos, entre aspas, ou, na verdade é melhor, impotentes, né? Em contraste com o poder de ressurreição de Cristo. Romanos 1,4. Possuímos, naturalmente, fragilidade moral. Do ponto de vista físico, imagine a cena horrível de uma pessoa com câncer terminal deitada em uma cama pronta para morrer. Não há poder para viver. Nós carecemos dessa saúde espiritualmente, estamos vivendo, mas não realmente vivendo, não é? Como diz 1 Tessalonicenses 3, verso 8. Mas nós somos, por natureza, também ímpios. Os ímpios do mundo não redimido são descritos anteriormente por Paulo em Romanos como ímpios, em Romanos 1, 18, depois 4, 5. Eles são aqueles que não apenas carecem de retidão, mas também a substituem por maldade. Romanos 1, 21 até o 31, que é a acusação de Paulo à humanidade. Então estamos alienados de Deus e de sua vida de graça e de glória, o que nos deixa espiritualmente impotentes, não é? E daí vêm totalmente depravados. Não é que o homem é tão mau quanto poderia ser. Primeiro, pela graça restritiva de Deus, não é? Senão a vida seria impossível, não é? A vida da humanidade, há uma completa impotência em nós. Não há nada em nós, em nenhuma parte do nosso ser, que não esteja escravizada ao pecado. Nossa mente, nossas afeições, nossos desejos, nossa vontade. Portanto, nenhuma dessas coisas poderia ser aquilo que seria o primeiro passo para sairmos do nosso estado. Não é? A nossa vontade, ela nunca pode escolher Deus, porque a nossa vontade sempre escolhe o que nós mais amamos, o que nós nos deleitamos. Nossa vontade é totalmente incapaz de escolher a santidade, não porque algo externo a impeça, mas porque se eu odeio a santidade, eu não escolho a santidade. Nós sempre escolhemos o que mais amamos, não é? Eu posso até escolher tomar um remédio amargo, mas porque eu amo minha saúde. Sempre é assim. Quando alguém coloca uma arma na minha cabeça e diz: me dá o dinheiro ou você vai morrer, eu dou o dinheiro, porque é óbvio que eu gosto do meu dinheiro, mas gosto muito mais da minha vida. Eu sempre escolho aquilo que eu amo mais. Imagine escolher o que você odeia mais. É totalmente fantasioso a ideia de que o homem não é totalmente depravado e que ele pode por ele mesmo escolher em contrariedade a tudo o que ele é, tudo o que ele ama e tudo que ele prefere, não é? Então, ser piedoso é ter a vida de Deus em nossas almas, estar cheio da bondade que vem de fora, vem
de Deus. É uma ressurreição como a de Lázaro e depois um manter a vida como Deus. Não só ressuscitou Lázaro e depois Lázaro tinha que se manter vivo. Ele tinha que manter Lázaro vivo. Não é? Então a impiedade é o estado desprovido da pessoa sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Então a impiedade é viver como se Deus não existisse, apesar dele existir. Piedade é a consciência que eu estou continuamente diante da presença de Deus. Então, aqueles que são espiritualmente impotentes, sem o poder de Deus, são, então, apenas o que podem ser: pecadores. Todos, sem exceção. Romanos 5:8. A privação leva ao pecado, que é corruptor. Não é ocioso, mas energético. A justiça devida é substituída pela injustiça. A justiça que eu devia a Deus não fica só que eu não dou a Ele a justiça que eu devia. Eu substituo pela injustiça. A ausência do que é bom não fica só isso. Olha, não tem o que é bom, está vazio. Não. Ela é substituída pela corrupção de nossa disposição que corretamente nos leva à nossa designação como pecadores. Porque nós somos amantes do pecado. Nós não somos obrigados por ninguém a pecar. Você vê que a nossa escravidão de amor ao pecado é interna. Não há nada externo nos obrigando a pecar. Nunca. Como pecadores, nós somos naturalmente inimigos de Deus. Pois todo pecado é, em última análise, contra Deus. E se eu ofendo e mostro o completo desprezo por alguém continuamente em minha vida, de maneira tão contínua que aquilo é a minha própria natureza, imagine o quanto eu odeio essa pessoa. O pecado nos desvia de Deus e ao mesmo tempo nos coloca contra Ele, o que nos torna seus inimigos. Então não é só que eu não tenho um interesse por Deus e sou neutro. Não, é algo positivo. Eu sou inimigo de Deus. Paulo fala dos pecadores ímpios à parte de Cristo como aqueles que outrora estavam alienados e eram inimigos em suas mentes, realizando obras malignas. Colossenses 1:21. Em relação aos pecados de omissão e comissão, a natureza dupla do pecado se sustenta. Pecados de omissão dizem respeito àqueles que afirmam o que cada mandamento exige. Assim, o mandamento para não matar demanda a preservação da vida. A falha em preservar a vida de forma legal, por exemplo, parar para ajudar em um acidente de carro, fazer tudo para promover a vida na medida do possível, é uma privação dos requisitos justos da lei. Pecados de comissão se relacionam com nossas inclinações positivas para a injustiça ao fazer o que é proibido. Então, a privação de omissão é mortal para nossas almas porque estamos obrigados a agir de certa maneira em várias circunstâncias, mas falhamos em ser quem fomos criados para ser o tempo inteiro. Ou seja, tudo que a gente devia fazer, sentir, pensar, devia glorificar a Deus. Mas nada do que o homem natural faz, pensa, sente, nenhuma inclinação dele glorifica a Deus. E o que é pior, nós substituímos o que é devido a Deus pelo que é proibido por Deus. Nós, além de não darmos a Deus o que era devido a Ele e viver para a sua glória, nós abraçamos exatamente o que o desonra mais. Não é? Nós amamos aquilo que mais o despreza, o ofende. Nós mostramos o tempo todo isso. Então, nós cometemos o oposto do que é ordenado. Então, eu não dou glória, não é? E faço o oposto do que seria dar glória, do desprezo. Então, o pecado original que nos infecta enquanto somos criados
no útero é, portanto, contra a lei de Deus, porque é uma privação da retidão original que é exigida pela lei de Deus. Isso, como a gente vai observar depois, tem implicações para pecados que não se manifestam totalmente como pecados reais, ou seja, pecados como atos externos. E depois a gente pode ver a diferença. Existe uma diferença em como Jesus foi tentado e em como nós somos tentados. Nós somos tentados como Jesus foi tentado, mas ele não foi tentado e nem experimentou tentação de todas as maneiras que experimentamos. E a maioria das tentações que experimentamos e desejos, etc., é pecado, porque nós somos tentados pela nossa própria maldade, pela nossa própria concupiscência. Ou seja, há algo externo a nós, há algo interno em nós que se liga perfeitamente ao pecado. Jesus não era um homem caído, além de ser Deus e homem. Não havia nada interno nele que tivesse nenhuma relação com o pecado. Não tinha concupiscência, não é? Como nós. E as pessoas hoje estão confundindo muito quando falam que Jesus foi tentado, nós somos tentados, e que ser tentado não é pecado. Depende de que tentação estamos falando. E a maior parte do tempo nós somos tentados e há algo fora de nós que nos tenta, mas há algo dentro de nós que nos tenta, e é o que nos liga a desejar todas as coisas mais que o mundo, Satanás, coloca diante de nós ou nos provoca de alguma forma. Já em Jesus não existia nada dentro dele que correspondesse ao mal fora, porque não havia concupiscência. Mas esse é um assunto para mais tarde. Então, nem todos os pecados se manifestam. A gente fala reais, não no sentido que eles não são pecados. Quando o Tiago diz que a nossa concupiscência dá luz ao pecado, concebe o pecado, isso já é pecado. Mas dando a luz, ou seja, é como um neném que foi concebido, ele já é um ser humano. Não é? Ele não é um ser humano quando nasce. Isso é a ideia dos nossos dias, a gente sabe exatamente para quê. Não é? Desumanizam o ser humano. Então, o pecado, quando é concebido, ele já é pecado. Como um bebê, já é um ser humano. Quando ele nasce, ou seja, quando ele vira um ato, ele não passa a ser humano. Não é? Ele só veio para o mundo em que os nossos os sentidos de todos podem tocar o bebê e de uma maneira melhor, não é? Mas o bebê já existe quando ele é concebido e não quando ele nasce. O pecado também, não é? Então, nem todo pecado nasce, não é? Mas é pecado. Então, ele reside apenas na mente, nas vontades, nos desejos, nas inclinações, não é? Então, por não ter uma existência independente como substância, como a gente viu, o pecado é um oposto ético ao que é bom. O pecado precisava e precisa do bem para se expressar, para a sua expressão, pois ele só existe por e em conexão e contraste com o bem. Ou seja, Satanás era um anjo, não é, santo antes de se tornar pecador, mau. Então, Adão foi criado em santidade e retidão antes que o pecado marcasse sua constituição original, como é agora. O pecado toma emprestado do bem, não de algum mal independente que existe à parte da criação de Deus. Não existe a energia positiva e a negativa, né? Isso é paganismo, né? O pecado, ele não existe independente, porque não existe uma coisa independente. Ele é a perversão do que era bom. Então o pecado não oblitera nossa humanidade na imagem de Deus a ponto de não termos mais vontade, sentimentos ou paixões. Mas essas coisas estão escravizadas ao pecado. Por isso a famosa obra de Lutero, a escravidão da vontade. A escravidão dos nossos sentimentos, das nossas afeições, das nossas paixões. Adão tinha uma vontade e paixões antes da queda, e nada mudou
fundamentalmente em termos da posse dessas características. Em vez disso, a forma dessas características foi distorcida e foi pervertida. Adão não deixou de amar ou desejar, mas seu amor e desejo em seu estado caído estavam agora capturados pelo mal. Ele ama, mas não ama mais o que devia amar. Ele deseja, mas não deseja mais o que devia desejar. Ele tem uma vontade, mas a vontade dele não está inclinada para aquilo que devia estar. Ele ama o mal, ele deseja o mal, e ele tem prazer no mal. Você vê que ele continua tendo amor, desejo, vontade, mas todas elas foram capturadas e escravizadas pelo pecado. Bavinck diz que substancialmente o pecado ele não removeu nada da humanidade e nem introduziu nada na humanidade. É a mesma pessoa humana, mas agora caminhando não em direção a Deus, mas para longe dele. O seu amor se tornou o objeto que devia ser o objeto do seu amor, é o objeto do seu ódio. Aquelas coisas que ele devia amar, a santidade, é o que ele odeia. Ele não odeia, você vê, porque alguém manda ele odiar. Ele realmente é assim. É a sua natureza. E ele foge de Deus para a sua própria destruição. Então, como o pecado é ético, o que determina a correção ou incorreção de uma ação deve estar em relação ao ser de Deus e sua lei. Os vícios esplêndidos, como foi chamado, dos incrédulos, são ações que, em certo sentido, podem ser chamadas de virtudes. Ou seja, tudo que o homem caído faz é pecado. Mas quando aquilo que ele faz parece uma virtude e podem ser chamadas de virtudes, aquilo são pecados esplêndidos, não é? Como Agostinho chamou, e os reformadores. Não é? Dependendo do motivo e do contexto, aqueles fora de Cristo podem e realmente praticam atos, aos nossos olhos, virtuosos, externamente, que por todos os relatos refletem a lei de Deus e ocorrem em sua graça comum a toda a humanidade. Ou seja, é algo que ainda é a graça de Deus que opera. Mas ao investigarmos um pouco mais, a lei de Deus não é meramente uma forma externa que existe como um padrão de retidão. A lei é divina, vinda de Deus mesmo. Então, virtudes externas não são a mesma coisa que boas obras, ou que coisas boas aos olhos de Deus, que devem ser feitas pela fé, pelo Espírito e somente para a glória de Deus. Só algo que nas motivações tivessem sido feitas por plena fé no que Deus diz, pelo poder do Espírito e totalmente para a glória de Deus, é algo bom. Por isso que a Bíblia diz que não há quem faça o bem. A pessoa pode ajudar a velhinha a atravessar a rua, ele pode distribuir comida, mas ele não faz isso nem pela fé, nem pelo Espírito Santo e nem somente para a glória de Deus. Ele tem motivos próprios, não é? Centrados nele mesmo, em seu orgulho e em várias outras facetas, né, da alma humana. Então a lei de Deus implantada no coração humano, na criação, também foi entregue no Monte Sinai e permanece como uma regra para os cristãos em seu estado de graça, como está em Romanos 13, 8 e 10. Não mais há uma relação judicial, mas aquilo manifesta o ser de Deus, ou seja, o que Deus ama, né? Descreve, porque para Deus isso não é uma lei que está escrita em algum lugar ou que alguém tivesse dado a lei, senão esse ser é que seria Deus, né? Esse é só o caráter de Deus. Então as boas obras devem satisfazer as demandas da lei como espirituais e não apenas em atos ou atitudes, não é? Somente seres com uma vontade criada podem ser culpados de pecar contra a lei de Deus. Deus dotou apenas os humanos com uma vontade, como criaturas racionais, aqui, né? E os anjos também, e as criaturas viventes, e todas as criaturas que Deus pode ter dotado que a gente não
conhece. Então, a vontade sempre age em relação à lei moral, seja em obediência ou desobediência às suas exigências. Não é? Mas os pecados de ignorância e concupiscência, embora menores em grau de uma pecaminosidade, não são assim excluídos ou desculpados, são pecados. Desejos impuros que surgem em nossa compreensão, a parte de um ato direto da vontade, ainda são pecado. Na verdade, grande parte dos pecados não surge de uma deliberação da vontade. Não é? Quando alguém me irrita, eu não penso assim, vou ficar com raiva, tomei a decisão de ficar com raiva. Não, eu vou explodir em raiva e falar as coisas e tal. Quando eu faço isso, você vê, parece automático. Então, segundo uma visão pequena da realidade humana, não seria pecado. Mas grande parte dos pecados não são pecados que eu parei, pensei e resolvi agir daquela forma. Ou seja, eu simplesmente agi. Parece que não há nenhum ato da vontade no sentido de dar consentimento ou não dar consentimento. Não é? Eu vi algo e eu cobiço algo. Eu não pensei, vou sentir cobiça. Não vou sentir cobiça. Vou sentir inveja. Não vou sentir inveja. Vou ficar com raiva porque essa pessoa me deu um soco. Não vou ficar com raiva. Não é assim que funciona. Então, apesar de eu não decidir vou ficar com raiva, a ira que eu sinto e a reação que eu tenho é pecado. Não é? Podemos entender o pecado como voluntário por meio de uma distinção entre a vontade considerada estritamente, ou seja, quando eu sei que algo é errado e faço, mas grande parte dos pecados ele não passa pela minha deliberação, mas isso não é menos pecado, porque passa ou não pela minha deliberação. Não é? Então é considerado estritamente ou amplamente, não é? De maneira genérica. Então, falando estritamente, refere-se ao que é feito por um movimento da vontade. Não é? Falando amplamente, no entanto, refere-se a qualquer coisa que afete a vontade ou dependa dela. Então, todo pecado é voluntário se falarmos amplamente. Não é? Ele flui da nossa inimizade contra Deus e de sermos exatamente o oposto dele. E reagimos a todas as coisas conforme somos. O fato de Satanás sempre só fazer o mal e o mal ser tão natural para ele, que ele não precisa nem deliberar para ser mal, não faz ele menos mal, faz ele mais mal. Porque diz que aquilo é tão parte do ser que, mesmo sem deliberar, é o que é feito automaticamente. Mas, estritamente, nem todo pecado é necessariamente voluntário. Isso não significa que um certo pecado poderia contornar a vontade. O ato da vontade pode levar a pecados reais, mas o pecado pode ocorrer antes da ação da vontade. Então, pensamentos impuros, por exemplo, podem não levar a atos, mas dizer que não são pecado vai contra um ensino consistente, bíblico. Não é? E desejar qualquer coisa que é contra a lei de Deus já é pecado, é cobiça. Desejar algo mal é pecado? É óbvio que é pecado. Não é? É isso que é cobiça. E desejar qualquer coisa e sentir atração por qualquer coisa que não pode ser consumado para a glória de Deus é pecado. Não é? Ou seja, as pessoas às vezes falam, um homem não sente atração por uma mulher, isso não é pecado, porque aquilo pode ser consumado para a glória de Deus. Agora, aquilo pode se transformar em pecado, se transformar em fantasias, por exemplo, na mente do homem, do ser humano. Mas se o que eu desejo é impossível ser consumado para a glória de Deus, o que me atrai é impossível ser consumado para a glória de Deus, aquilo já é pecado. Não é? E desejar qualquer coisa que não pode ser desfrutado para a glória de Deus é pecado. Não é? Então,
Alguns, na tradição católica romana, argumentaram que os movimentos involuntários contrários à lei de Deus não são pecados. Infelizmente, hoje, no mundo reformado, muitas pessoas estão defendendo a mesma coisa. Francis Turretin, não é, aponta que os próprios primeiros movimentos da concupiscência não deixam de ser pecados, embora não sejam voluntários, nem estejam em nosso poder, ou seja, nem estejam fluam tão naturalmente que parece que eu não tinha nenhum poder de evitar aquilo. Não é deliberado, mas é pecado, como está em Romanos 7,7. Então, voltando à vontade considerada amplamente, Breivik explica como pecados involuntários simplesmente não podem ocorrer separados da vontade humana, apesar de parecerem estarem funcionando assim. Não há apenas uma vontade antecedente, mas também uma concomitante, uma consequente e uma aprovadora. Então, mais tarde, em maior ou menor grau, a vontade aprova a pecaminosidade de nossa natureza e se deleita com ela, mesmo o pecado que é cometido sem ter sido desejado não ocorre totalmente à parte da vontade. E você vê que mesmo depois que ocorre, a gente tende o quê? A justificar, a encontrar uma razão. Mas aquela pessoa me agrediu, mas aquele lá fez aquilo, aquela mulher estava com uma roupa assim, aquela pessoa lá, você vê, isso ainda é o pecado operando, não é? Tudo isso para dizer que nunca podemos desculpar nossos pensamentos ou desejos ou atrações impuros apenas porque não são atos voluntários. E quando a gente olhar a tentação, como Tiago explica isso, e hoje, como eu disse, o mundo reformado começou a dizer que desejos impuros, atrações impuras, porque não são atos voluntários, não são pecado. Mas isso não é o que a Bíblia ensina, não é? Eu posso simplesmente, alguém falar algo e eu sentir um ódio daquilo, eu não deliberei. Você pode dizer que que não foi voluntário, não é? Mas o ódio só fluiu porque ele está dentro de mim, não é? É do coração que saem todas essas coisas. Minha raiva, minha cobiça, meu desejo flui do pecado que habita em mim. Então, a vontade, em certo sentido, está sempre em ação, já que, como seres humanos, nunca deixamos de querer, não é? Portanto, o pecado tem seus graus, não é? E a gente depois pode falar a respeito disso. O que não vai deixar ele de ser pecado, não é? Como, por exemplo, Tiago 1, 14 e 15, não é? Falando a respeito de Tiago 4,16, Thomas Menton, um dos grandes puritanos, ele nasceu em 1620, morreu em 1677, ele diz: primeiro praticamos o pecado, depois o defendemos, depois nos vangloriamos dele. O pecado é primeiro nosso fardo, depois nosso costume, depois nosso prazer, depois nossa excelência, não é? Nos estágios fora, já depois de cometidos, aos estágios anteriores. Pouco mais precisamente, nós podemos falar dos graus do pecado dessa forma. É óbvio que desejar matar alguém é uma coisa, matar alguém é um pecado de outro grau, não é? Isso não vai perdoar o pecado de desejar matar alguém, mas tanto no julgamento final, Deus vai nos julgar o homem pelo que ele fez, ou seja, se o pecado dele foi desejar matar, vai ser aí que vai estar o julgamento, é justo. E se ele matou, vai estar aí, é justo. Então o inferno não é a mesma coisa para todos, não precisava ter julgamento, né? Cada um será responsável pelo que fez, sentiu, desejou, intentou, né? Então a deliberação de pecar, que é o ato da vontade, falando amplamente, né? Há pecados que eu delibero, não é, fazer,
né? É óbvio que eles têm um peso. Eu vou falar mal dessa pessoa. Estou com raiva dela. Eu vou falar isso amanhã com alguém, daqui a 2 dias. Eu estou decidido a fazer. Eu deliberei, decidi e vou fazer. E há muitos pecados que é o oposto. Eles são parecem automáticos. Não há nenhuma deliberação da vontade. Vou fazer isso, vou sentir isso, vou cobiçar aquilo. Acano olhou para a capa babilônica, ou ele pensou, não vou cobiçar. Não. Ele olhou e cobiçou. Parece automático, não é? Mas certamente é pecado. Ele ter tomado é um pecado num grau ainda maior, porque ele agora foi em frente. Então, a decisão de cometer um pecado real, não é? O ato de pecar que visa pecados voluntários, como um ato da vontade, falando já agora estritamente, né? Um prazer no ato de pecar que aumenta a gravidade do pecado. Orgulho após o ato, que é o oposto de arrependimento, aumenta aquilo que o pecado é. Então, o primeiro grau de pecado, que não a gente está falando de grau, mas todos eles são infinitamente condenáveis, não é? Mas eles são diferentes. Ocorre no intelecto, não é? Que, como a gente já disse, não está separado, falando amplamente da vontade humana. Na tentação interna, o desejo sedutor, né, do grego eptúmia, não é? Ou eptímia, é pecado, como observa Tiago, em Tiago 1,14-15. Não é? É uma violação do 10º mandamento. Não cobiçarás. Não deseje nada que não glorifica a Deus. Não é? Não deseje nada que não possa ser concretizado para a glória de Deus. Êxodo 20:17, também Romanos 7:7, até o 13, né? Então, a deliberação de pecar, entendida como um desejo desordenado, não pode ser desculpada, mesmo que não seja formalmente realizada. Então, o desejo é pecado, não é? A realização é pecado. E se eu não realizar, eu ainda pequei e devo me arrepender, não é? E devo pedir perdão a Deus e não dizer que aquilo não é pecado. Pode ser um pecado em graus no que atinge as pessoas menor do que se eu tivesse realizado e até mesmo subsequentemente a ter realizado, ter ainda me sentido muito bem de ter ido até o fim. Não é? Mas ainda é pecado porque somos ultimamente totalmente responsáveis pelos mecanismos internos do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, da nossa força, não é? Dos nossos desejos. Felizmente, pelo Espírito Santo, como está em Romanos 8,13, temos o poder de capturar nossos pensamentos e levar eles à obediência, cativos à obediência a Cristo, em 2 Coríntios 10:5. Então, consciente de que podemos ser tentados interiormente de forma pecaminosa, e eu vou falar sobre isso mais quando falar sobre tentação mesmo, ou seja, há tentações que são pecado. Não é? A tentação que não é pecado seria uma tentação que seja totalmente externa, não é? Mas a tentação interna, eu sou tentado pelo próprio pecado que habita em mim, pela minha maldade. Ela é fruto da minha maldade de amar coisas que são opostas a Deus, que dão frutos a esses desejos opostos a Deus, que são pecaminosos. Desejos, atrações, vontades. Jesus não tinha nada disso. Não é? O tipo de tentação que Tiago descreve, que é pecado, não é a forma interna de tentação pecaminosa, Jesus nunca teve. Jesus, como eu disse, não era um ser humano caído, além de ser homem e Deus. Ele nunca tinha um desejo pecaminoso, não é? Porque não havia pecado nele. Ele não nasceu caído em Adão como nós.
não é? Além de ser 100% homem e 100% Deus. Então, dependemos de Deus para mudar o homem interior, para que possamos ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. E assim, pela graça de Deus, desejar cada vez menos coisas que são contrárias à sua vontade. Mas sempre que eu desejo algo contrário à vontade dele, é pecado. Não é? E eu devo estar consciente de que é pecado, e em vez de normalizar aquilo de alguma forma, me arrepender, pedir perdão, não é? Como faço com qualquer pecado. Além disso, embora não desculpemos nossos pensamentos desordenados, desejos, atrações, louvamos a Deus por nos impedir de agir tanto do que acontece dentro de nós. Reconhecemos que o que acontece dentro de nós é pecado e agradecemos por eles não se tornarem externos, se não se tornaram, mas nos arrependemos e já agradecemos porque eles poderiam se tornar externos. Então, estas são todas misericórdias, não é? E a gente, depois quando falar sobre tentação, pode olhar para isso de uma maneira mais completa, olhando como nossos desejos, atrações, etc., que não podem ser concluídas para a glória de Deus, são pecado. Toda cobiça é pecado, não é? E como há um tipo de tentação que é pecaminosa, que nós temos e que Jesus nunca teve. Então, à medida que agimos como seres humanos, devemos lembrar que nossas ações geralmente não são mais, nossas faculdades racionais, como vimos, não são perdidas de nosso estado de inocência. Por exemplo, assim como Adão foi feito para comer e respirar, assim nós comemos e respiramos. No entanto, Adão não teria comido até o ponto de ser um glutão, não é? Ou seja, de tornar algo que não era pecaminoso em pecado. Então, até o que não é pecaminoso pode se tornar pecado. Além de tudo que o ser humano faz por não ser, por amor a Deus sobre todas as coisas, para a glória de Deus e pelas motivações certas, também é pecado quando externamente o ato é bom. Então, teólogos reformados argumentaram que todas as ações boas em termos de sua bondade física sejam um ato da mente ou do corpo, não é? Nem todas as ações são moralmente boas, não é? Há uma distinção entre uma bondade física e uma bondade moral. Então, olhar com os olhos é bom, mas olhar com luxúria é ruim. Então, como diz Stephen Chernock, a bondade física da ação depende de Deus. O mal moral só depende da criatura. Ou seja, olhar e enxergar é uma coisa boa, porque Deus criou os olhos e a visão. Então você vê que a única parte boa não depende de nós, depende de Deus, que é a bondade física, a bondade do funcionamento do olho. Mas o fato do olho olhar e cobiçar, você vê, isso vem totalmente de nós. Então, uma ação de matar pode ser boa ou mal, dependendo das circunstâncias. A ação física não é má per si, não é? Mas a bondade moral da ação depende. Então, como Charnock diz, depende dos objetos, circunstâncias e constituição da mente no ato. Deus nos projetou para adorar, o que envolve a pessoa toda, né? Como está em Deuteronômio 6, 4 a 6. Adorar fisicamente, o ato de adoração é neutro, como curvar-se ou se prostrar, como está em Êxodo 24, 1, Atos 10, 23. São atos de adoração, se prostrar, se curvar, levantar as mãos. Na adoração também aplicamos nossa mente, nosso coração a Deus. Mas se adorarmos qualquer coisa que não seja Deus, seja um falso Deus, não é? Ou uma estátua no lugar dele, não é? Ou colocarmos qualquer coisa como nosso Deus funcional na vida, cometemos um mal moral. Então, o mesmo vale para a nossa linguagem. O ato de falar é um bem físico. Então, é uma coisa boa física, não é?
Deus fez a língua e Deus nos deu a capacidade de falar. É um presente de Deus que nos faz ser como Ele. Temos uma mente e expressamos isso de maneira racional. Mas a língua também pode ser um instrumento do mal, como Tiago diz. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3,9. Os movimentos físicos que produzem as palavras são bons. Mas você vê, eles dependem de Deus e não de nós. Mas a bondade moral do ato depende do que é dito e da integridade das palavras faladas, ou seja, depende de um coração puro. Então, a gente retorna à nossa definição de pecado em termos de nossas ações. A gente viu rapidamente aqueles que não são ações, né? Desejos, atrações, enfim. A pecaminosidade de nossas ações consiste, por exemplo, diz Stephen Charnock, na privação da retidão que deveria estar em uma ação, ou na falta de conformidade do ato com a lei de Deus. Agora, a pecaminosidade de uma ação não é o próprio ato, mas é considerada nele como está relacionada à lei de Deus, ao caráter de Deus, e é um desvio dela. E assim é algo que adere à ação, e portanto a ser distinguida do próprio ato, que é o sujeito da pecaminosidade, né? É a sua expressão dela. Então, para chamar uma ação de pecaminosa, nós queremos dizer, acrescenta o Stephen Charnock, que a ação ela é o sujeito e a pecaminosidade da ação é o que adere a ela. A ação não é a pecaminosidade, nem a pecaminosidade é a ação. Elas são distinguíveis uma da outra, como um membro e uma doença no membro, o braço e a paralisia no braço. O braço não é a paralisia, nem a paralisia é o braço, mas a paralisia é uma doença que adere ao braço. Assim, a pecaminosidade é uma deformidade que adere à ação, né? Que nela mesmo poderia aquilo que é físico envolvido na ação é o mesmo mecanismo que seria envolvido se partisse de um coração puro para glorificar a Deus. Isso lembra um famoso sermão de Agostinho sobre o amor, em 1 João 4,4, né, de 4 a 12, onde ele diz que a raiz do amor determina as ações do cristão. Então, um pai, ele disciplina um menino, não é, com a vara, enquanto um sequestrador o acaricia, não é, faz um carinho na cabeça dele. Então, oferecida a escolha entre umas varadas e carícias, quem não escolheria as carícias e evitaria a vara? Mas quando você considera as pessoas que estão por trás, você percebe que é o amor que trouxe a vara e é a maldade que está acariciando a cabeça, a maldade do sequestrador. Então é isso que deve ficar fixado. As ações humanas, elas só podem ser entendidas pela sua raiz no amor. Todos os tipos de ações podem parecer boas sem proceder da raiz do amor, ou seja, do amor sobre todas as coisas por Deus e para a glória de Deus. Então, a gente pode lembrar, os espinhos também têm flores, né? Algumas ações parecem verdadeiramente selvagens, mas são feitas por causa selvagens aos olhos de alguns, não é? Mas por causa da disciplina motivada pelo amor, não é? Você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então, a vara. De uma vez por todas, eu te dou esse mandamento, é dito a nós: ame a Deus e faça o que quiser. Agostinho diz. O fazer de uma ação não é o problema, mas a raiz do fazer. Então, claro, deve estar em obediência à lei, já que o pecado é uma questão ético-espiritual. Se eu amo a Deus,
A Bíblia diz que esse é o resumo da lei. Eu não farei nada que o desonre. Então, ame a Deus e faça o que quiser, porque se você realmente ama a Deus, só fará o que o honra, não é? Mas como Paulo disse, e se eu der todos os meus bens para o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13:3. Isso mostra que não é verdade que o amor é simplesmente atos externos. Porque você vê que o ato em si parece bom, deu bem para os pobres. O ato, a ação não é amor. Muitas pessoas tentam transformar, não, amar é o que você faz. Não é verdade, porque você vê que o texto é exatamente o oposto. Se eu der todos os meus bens, mas não tiver amor, se dar os bens fosse amor, então eu tinha amor. Mas dar os bens não é amor. E dar o meu corpo para queimar, se eu não tiver amor, não vai ser de proveito nenhum. Então dar o corpo para queimar não é um ato de amor. Não é o próprio amor. Então o pecado é um mistério que não podemos desvendar completamente, mas que devemos reconhecer. As palavras de Breivik são comoventes e ao mesmo tempo aterrorizantes, aterrorizantes, porque nem sabemos nem de onde vem, nem o que é. Ele existe, mas não tem direito à existência. Ele existe, Breivik diz, mas ninguém pode explicar exatamente como. O pecado em si, a não ser Deus, né? O pecado em si veio ao mundo sem motivação, mas é a motivação para todo pensamento, vontade e ação humana. Do ponto de vista abstrato, não é nada além de uma privação, mas concretamente é um poder que controla todos e tudo. O pecado realmente abundou no homem, e só há um poder maior do que ele, que é a graça, que é algo que o homem não merece. O homem merece justiça pelo pecado. Então ele não tem um princípio independente próprio, o pecado, mas é um princípio que devastou toda a criação. Ele vive do bem, mas luta contra o bem para destruir o bem. Ele não é nada, não tem nada e não pode fazer nada sem as entidades e forças que Deus criou, mas as organiza todas em rebelião contra Deus. É a maior contradição tolerada por Deus em sua criação, mas é usada por Ele no caminho da justiça e da retidão e como instrumento para a sua glória, não é? E aquilo que mais manifestará a sua glória na cruz, a razão pela qual Deus criou o mundo. Não é? Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Afinal, Deus usa o diabo contra si mesmo em seu ódio implacável em relação a Cristo. Ele procurou matá-lo e ainda assim foi a morte de Cristo que derrotou Satanás. Deus, de alguma forma, em sua infinita sabedoria, usa o pecado para a sua glória e muitas vezes para o nosso bem. Podemos não saber, você vê, o que é o pecado finalmente, mas entendemos algo de sua natureza e de seus efeitos sobre nós. Sabemos que o pecado tem um efeito duplo sobre nós. Nos priva da retidão e da santidade e explica nossa vida, nossos desejos, nossas atrações, nossa propensão inexorável para o mal. Por exemplo, nós temos desejos excessivos e lascivos pelo prazer, e frequentemente em conexão com uma dureza rebelde para com Deus e seus caminhos. À medida que corremos para o pecado, fugimos de Deus. Correr para o pecado e fugir de Deus é a mesma coisa. À medida que fugimos de Deus, corremos para o pecado. Então, além disso, nunca somos inocentes por nossos pensamentos, ações, desejos,
atrações contrários à lei de Deus. Mesmo aqueles movimentos do coração e da mente que não eclodem em pecados reais, ou seja, reais no sentido de serem externos, não é? São, no entanto, pecados. O que tudo isso significa? Que nós podemos lidar com esse adversário formidável, não é? Mas nós mesmos não temos nenhuma capacidade para lidar com ele. Pode-se lembrar o ditado de Lutero sobre a fé. É uma coisa viva, ocupada, ativa, poderosa esta fé. O pecado, nós podemos dizer também, é uma coisa ocupada, ativa, poderosa. E aqueles que não o veem como um inimigo serão destruídos por ele. E você nunca vai ver ele como um inimigo se Deus não abrir os seus olhos. Não é? E Deus não deve isso a você. Quando entendemos que não temos resposta em nós mesmos para o pecado, então estamos na posição de ir ao único que pode lidar com esse problema, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você vê, quando você tem as definições bíblicas de pecado, elas estão a anos-luz do que nós temos feito hoje. E temos a razão, porque a igreja hoje prega algo muito mais em conformidade com o humanismo secular do que com a Bíblia e o estado verdadeiro do homem, e como o pecado desonra a Deus, e como não são pequenas síndromes na nossa vida. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.